Olá pessoal, tudo bem? Satisfação estar com todos vocês em mais um programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim, o seu canal local. E é importante vocês terem ciência que o programa está sendo transmitido ao vivo no YouTube e também de forma simultânea na Rádio Sim 106.1. E a gente sempre gosta de iniciar o nosso programa agradecendo a sua participação e fazendo questão de mencionar a importância de nós estarmos e vocês nos permitirem de entrar na nossa casa, na sua casa, levando informações de qualidade, com credibilidade, porque uma coisa é certa, e toda a programação da TV Sim tem esse pano de fundo. A informação é a melhor arma para exercer os seus direitos e ajudar com que as pessoas também exerçam os seus direitos. E nem precisa falar que a informação é tudo para combater o coronavírus, ainda mais nesse período de pandemia. E hoje o nosso programa Bate-Papo das 6 não é diferente, continua sendo especial como todos os programas. Foi feito com carinho e hoje nós vamos tratar de várias novidades jurídicas. Jurídicas, quinta-feira, lembra disso? É a nossa quinta-feira legal, é a nossa quinta-feira do direito, que a gente tem aqui várias pessoas profissionais da área do direito trazendo a vocês aquilo que vocês precisam saber. Por isso que vale a pena sempre estarmos juntos. Liga, manda um WhatsApp, fala com o vizinho, fala com o pai, com a mãe, com o amigo. Olha, vai começar o Bate-Papo das 6, hein? Nós estamos lá para escutar vocês e para levar para vocês, como eu falei, informações. Novidades jurídicas, pessoal, é o programa de hoje. Quer ver o que nós vamos falar? Imposto de renda, mudou alguma coisa? E aí, fica ligado. Carteira Nacional de Habilitação. Será que eu posso renovar minha carteira nesse período de pandemia? Vamos falar também um pouquinho sobre várias situações na área do direito do consumidor, cancelamento de evento, compra pela internet, SPC, Serasa, está podendo negativar, não está podendo? Tá vendo como é que vale a pena ficar? Mas quem vai conduzir o programa são os profissionais que a gente traz e escolhe a dedo aqui para vocês. Produção, vamos abrir uma bancada aqui para ver, olha que bacana, aqui está do meu lado o doutor Arísio, advogado, diretor do Grupo TES, está aqui mais uma vez com a gente para poder falar imposto de renda, carteira nacional de habilitação. Doutor Arísio, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos. Vamos aí bater um papo e trazer um pouco de informação para quem nos assiste. Isso aí. Obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade, sempre nos atendendo aí quando te chamamos. Obrigado. Doutor Tiago Pandini, satisfação, sempre aqui conosco na quinta-feira, apresentando o programa aí de uma maneira bem bacana, bem nova. Bacana, obrigado. Eu que agradeço, é sempre bom fazer parte da bancada. E, primeiramente, boa noite, professor Bernardo, doutor Arísio e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Espero que curtam bastante o programa hoje, que tem muitas informações interessantes que nós vamos passar. Bacana. Produção, abre um pouquinho mais. Ah lá, gente, ó, para vocês verificarem que o que eu falei no início é importante. Nós estamos ali com o doutor Thor Lincoln. Dá para mostrar ele? Que é um advogado que vai estar conosco no segundo e no terceiro bloco para tirar dúvidas sobre direito do consumidor. Thor, obrigado, meu amigo. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Arísio. Boa noite, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra também. Bacana. Doutor Thor, aguenta um pouquinho aí que segundo e terceiro bloco você está aqui conosco, hein? Vamos começar, Tiago? Vamos embora. Doutor Arísio aqui do lado. Doutor Arísio, antes da gente trabalhar essa questão de imposto de renda, carteira nacional de habilitação, deixa a gente aproveitar um pouquinho assim a sua bagagem, o seu conhecimento, né? Não apenas como advogado, como jurista, mas também como diretor de um grande grupo aqui de Linhares, que é o Grupo TES, e a gente sabe que a sua atuação ela ultrapassa essa esfera jurídica, né? Então você lida com questões trabalhistas, com questões econômicas. Então, aproveitando essa sua presença, assim, como é que você está vendo esse momento geral aí do coronavírus, da pandemia? Está afetando bem essa questão econômica? Olha, Bernardo, o momento, ele de fato é bem desafiador, né? Lembrando que o Brasil, ele já vem de anos difíceis, né? Anos de recessão. Então, a gente estava em um período de econômica quando a gente foi... tivemos a surpresa, né, do coronavírus no mundo inteiro e agora temos que enfrentar também esse problema. A gente tem estimativa que o PIB vai ter uma retração aí na ordem de 4%, podendo chegar a 8% em 2020. Isso é muito, né? É muito alto, é muito alto. Então, assim, o cenário ele é um cenário desafiador.
Entretanto, a mensagem que eu gostaria de passar é que a gente entenda esse momento como um momento de oportunidade, né? A gente propor melhorias tanto na vida pessoal, né, dentro da nossa própria casa, quanto na nossa empresa, né? Utilizar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que a palavra-chave, assim, a frase importante é: vamos tentar fazer mais com menos. Então, assim, enxergar esse momento como uma oportunidade de evoluir como ser humano, como profissional. Eu vou até sair do script daqui e vou jogar. Concorda com isso, doutor Tiago? Concordo 100%. Agora, isso é um fato. A gente fica muito preocupado com esse cenário atual, que não é só no Brasil, o mundo inteiro está passando por isso, salvo raríssimas exceções. E assim, nós temos que ver o lado bom, ser otimistas, e porque de fato tem mesmo essa possibilidade de você começar a gastar. Você vai gastar, tem que gastar menos. E nisso você tem que também continuar produzindo, você não pode parar. Você tem que reinventar, inovar. Tem que reinventar. O Clarice falou, ter oportunidade, enxergar as oportunidades, né? Isso mesmo, professor Bernardo. E assim, eu queria só fazer uma ponderação até nisso, que a gente está vendo todo mundo abrindo mão de empregados que estão abrindo um pouco de mão do seu salário, pela lei, salutar, que está salvando bastante as empresas. Exato. E também a gente está vendo o governo fazendo diversas ações. Isso. Agora, tem uma que eu fico bastante chateado, que eu vejo que não está acontecendo. O fundão eleitoral está parado lá ainda. A gente tem o presidente da Câmara e do Senado que não abre mão do fundão eleitoral. E eles acham que 3 bilhões é pouco para ser direcionado à pandemia do coronavírus. Então, assim, eu acho que tem que ter uma cooperação de todos, inclusive de quem vai utilizar o nosso próprio recurso para fazer suas campanhas. E você até utilizou um ponto interessante, essa questão do fundão eleitoral aí. Eu acho que isso vale até, Tiago, a gente trazer numa próxima quinta, no programa Bate-Papo das 6, esse assunto. Pode? Eu acho que é interessante a gente discutir, né, doutor Arizio? Né? Muito interessante. Porque tem diversidades, né? Tem diversidade, e de fato, se a gente respeita, tem uma opinião, igual você vê o senhor Rodrigo Maia falando, o discurso dele é bonito, é legal, ele está sempre bem colocado, falando de forma bem tranquila, só que, de fato, é um dinheiro que é nosso, que não está sendo utilizado no momento que a gente mais precisa. Mas é questão de opinião, estou dando uma opinião pessoal. Na hora de cortar na própria carne, a gente não está enxergando isso, né? O povo continua pagando a conta. Isso. Então, são algumas observações importantes que o doutor Tiago está fazendo. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Como a TV Sim, o programa Bate-Papo das 6, para a gente trazer os profissionais que conhecem do assunto e a gente suscitar isso aqui, porque, como vocês muito bem falaram, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Então, e aquilo que nós comentamos, a informação é a arma para a gente combater tudo e saber exercer os nossos direitos. Exatamente. Mas eu gostei da ideia, vamos conversar isso aí para a gente trazer para um próximo programa. Perfeito. A gente está aqui para levar para vocês, é isso aí, gente. Mas olha que bacana, a gente vai começar agora, feita essa análise geral, que é importante a gente estar aproveitando aqui os nossos convidados. Doutor Arizio, vamos falar um pouquinho da CNH, que tem muita gente que está com dúvida, né? Que é a Carteira Nacional de Habilitação. Está podendo renovar? Não está podendo? E aí eu recebi uma multa, eu tenho ainda aqueles 30 dias para recorrer. Essas questões do cotidiano que todo mundo, ou se não todo mundo, boa parte já passou por isso. Mas antes da gente começar, produção, coloca um vídeo aí para gente, que vai ser uma fala, parece-me que é de um policial rodoviário federal, sobre a questão da CNH. Dá para colocar aí pra gente? Esse vídeo. Fala, galera. Várias pessoas têm me perguntado sobre o vencimento da carteira de habilitação, pois elas não estão conseguindo renová-la. Sobre esse assunto, o CONTRAN publicou a deliberação número 185, que dispõe sobre a ampliação e a interrupção de prazos. De acordo com a deliberação 185, para fins de fiscalização, foi interrompido por tempo indeterminado o prazo para que o condutor possa dirigir veículo com validade da CNH vencida desde o dia 19 de fevereiro. Ou seja, a infração prevista no CTB sobre este assunto é você dirigir com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Mas esse prazo de 30 dias está interrompido desde o dia 19 de fevereiro. Logo, se a sua CNH venceu do dia 19 de fevereiro para frente, você pode dirigir e não será multado por estar com a CNH vencida. Essa é uma dúvida que tem sido comum. Então, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar a manter as pessoas informadas. Fique com Deus e um forte abraço. Bacana, né? Informação, mais uma vez, ela é tudo. Doutor Arizio, e aí a pergunta que estava lá no vídeo, a CNH venceu, posso dirigir?
Dá uma reexplicada aí para a população que está nos assistindo. Isso aí. O nosso colega policial federal, ele falou muito bem, né? E explicou que as CNHs que venceram após 19 de fevereiro, então desde 19 de fevereiro, caso a sua CNH esteja vencida, não há necessidade, por enquanto, de fazer a renovação, certo? Isso é por tempo indeterminado, certo? Tem outra questão também que é importante que não foi abordada pelo nosso colega, que são as questões das multas. Então, os recursos das multas também estão suspensos, pelo menos por enquanto, até segunda ordem. Ah, então você quer falar alguma coisa, Thiago? Não, só para o interessante, né, a questão da CNH, de fato, 19 para frente, fevereiro, mas só queria fazer uma perguntinha dentro disso. E o IPVA, doutor Arizo? A CNH, a CNH vencida, você pode continuar utilizando. E o PVA, porque a gente vê que IPTU foi prorrogado em diversos municípios. O IPVA, que é estadual, Exato. como é que foi? É como o doutor Tiago bem falou, o IPVA é um tributo estadual, né? Então, não houve a prorrogação, né? Seguem as mesmas datas para o pagamento do IPVA, certo? Então, Quanto a isso, não houve alteração aqui no estado do Espírito Santo. A data é qual mesmo? Você tem ideia aí? Olha, o primeiro, é porque depende do final da placa do seu carro. Ah, tá. Então, o primeiro vencimento foi em 8 de abril, certo? Aí agora tem outros prazos conforme a placa veicular. Entendi. Então, só para a gente esclarecer aqui, a questão da CNH, se ela venceu após dia 19 de fevereiro, você pode estar conduzindo seu veículo com a CNH vencida, e se você for parada numa blitz, por exemplo, você não vai sofrer nenhum tipo de punição. É essa a ideia? Exatamente. Tá. Agora, a multa também suspendeu, né? Que você falou. Por enquanto. Prazo indeterminado? Por enquanto não há um prazo específico para o retorno de protocolamento do recurso. Entendi. Foi bacana, né, Thiago, a produção ter colocado pra gente esse vídeo, que como o policial rodoviário federal comentou, é um vídeo e é uma pergunta que todo mundo tá tendo, né? Então a gente precisa saber, mas também tem que tomar os cuidados também da legislação, né? Sem dúvida nenhuma, mas o vídeo foi esclarecedor e também o doutor Arizo aqui pôde complementar. Com certeza. Doutor Arizo, então era o que a gente precisava só tocar nessa questão do CNH, pegando aí essa dúvida mais direta. Mas tem uma outra também, dúvida, que eu estava conversando também durante o dia com o doutor Tiago, é a questão do imposto de renda, né? Mudou a data? Como é que é? Era quando e por conta do coronavírus foi para quando? Como é que está essa questão aí, doutor? Tá bom, Bernardo. Regra geral, né, o imposto de renda, ele deve ser entregue, a declaração do imposto, ele deve ser entregue até o último dia útil do mês de abril, certo? Então, para o ano de 2020 seria o último dia útil de abril, 30 de abril, o prazo para que a gente promovesse a entrega da declaração. Entretanto, esse ano, excepcionalmente, em razão do coronavírus, da pandemia do Covid-19, essa data foi prorrogada para o último dia útil de junho, que é 30 de junho. 30 de junho. Isso. O que você acha aí, Thiago? Eu acho que assim, é uma medida, pelo menos no momento, salutar, porque as pessoas, de fato, estão com dificuldades para juntar os documentos. Exatamente. E aí você tem que passar muitas vezes para o contador, para a empresa que faz a sua contabilidade. Então, assim, eu acho que tem que mesmo dar essa prorrogada, porque senão vai virar um caos. Mas você acha, Arizo, o Thiago tocou uma coisa interessante, que essa prorrogação ela se dá por conta dessas questões mesmo aí, de acesso ao contador, de busca de outros documentos em banco. Exatamente. É por isso que prorrogou? Exato. O governo ele procurou minimizar, né, esses encontros. Existem tecnologias disponíveis, só que nem todo mundo tem acesso a elas, né? Então, às vezes, existe necessidade de ir até o contador, entregar algum documento. Então, essa prorrogação do prazo foi justamente para tentar combater, né, essa aglomeração, para que a gente combata aí essa questão do coronavírus. Entendi. A questão da CNH também, só voltando um pouquinho, foi por causa disso também, né, doutor? O objetivo foi esse, exato, né? Evitar aglomeração no setor público, onde as pessoas vão lá para tentar renovar e tudo mais, e aí uma encontra a outra. Entendi. Essa prorrogação do tempo para você declarar o imposto de renda, do ponto de vista de receita, do ponto de vista de governo federal, isso afeta alguma coisa ou não? Isso prejudica alguém? Olha, Bernardo, o prazo prorrogado, né, ele prorroga os recebimentos por parte do governo, né? Só que isso foi uma medida extraordinária que o governo federal teve que tomar,
para tentar minimizar essas questões, né? Então, assim, afeta, de fato, o governo vai receber em prazo posterior que ele deveria receber em abril, né? Então, assim, você tem aí o dinheiro no tempo que com certeza prejudica, né, o fluxo dos pagamentos. E se vai prejudicar, né, vai afetar, né, Thiago, o fluxo de pagamento, aquela agenda que o governo já tinha, porque recebia essa questão num tempo. Isso vai reverter de alguma forma, vamos dizer assim, ruim para a população? Quer dizer, o povo vai pagar por isso? Estou vendo lá no final da corda, tá entendendo, Thiago? Excelente pergunta, doutor Bernardo. Não há previsibilidade, né, de algum tipo de sanção nesse sentido. Mas, assim, de fato, tudo que prejudica o governo prejudica o cidadão, né? Então, esse caso específico, acho que não vai trazer tanto prejuízo. Mas, óbvio, que o governo preferiria receber o dinheiro 2 meses antes. Mas, assim, não vejo tanto prejuízo nesse caso específico. Entendi. Talvez deve ter outras medidas que prejudicam mais, né, Thiago? Não, sem dúvida nenhuma. E eu queria te perguntar, doutor Arizo, quais são as pessoas que estão obrigadas a declarar o imposto de renda? Tá, essa talvez seja a principal pergunta, né, que as pessoas façam. Será que eu preciso declarar meu imposto de renda? Então, existem algumas regras, né, que eu vou falar para vocês. Primeiro, se você recebeu, no ano de 2019, rendimentos tributáveis, né, acima de R$ 28.560 aproximadamente, ou seja, uma média de R$ 2.380 por mês, você é obrigado a declarar o imposto de renda. O que é rendimentos tributáveis? Principalmente o salário, né, o aluguel que você recebe, então aí você tem que declarar imposto de renda. Segunda hipótese, se você recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil no ano de 2019, certo? O que são rendimentos isentos? Alguns exemplos. São as participações nos lucros das empresas, né, os chamados dividendos, heranças, saque de FGTS. Então, existe um rol de rendimentos isentos que também está dispensado até R$ 40 mil de apresentar imposto de renda. Se você tem uma posse ou a propriedade de um imóvel em valor acima de R$ 300 mil, você também é obrigado a apresentar o seu imposto de renda. Se você obteve um ganho de capital, né? Se você teve um ganho de capital na venda de um bem imóvel, né? Você tem que apresentar o imposto de renda. O que é ganho de capital? Ganho de capital é aquela diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Se você teve isso em 2019, você tem que apresentar o imposto de renda de 2020. Se você é produtor rural, que existe uma regra específica para o produtor rural, e recebeu receita bruta superior a R$ 148.780,50 no ano de 2019, você é obrigado, em 2020, a apresentar seu imposto de renda. E, por fim, se você é um estrangeiro que passou a residir no Brasil em 2019, você é obrigado a apresentar também em 2020. É interessante. Quer dizer, são várias situações que você se enquadrando em uma delas, você tem que declarar. Essas informações, a população ela pode obter em algum lugar, no site, ligar? Isso mesmo. O site da Receita Federal, ele é bastante explicativo. Lá no site da Receita Federal, você tem um aplicativo que você baixa para apresentar a sua declaração e também tem um guia de informações. Então, para quem tem dúvida, o melhor lugar para procurar informações sobre a declaração é o próprio site da Receita Federal. Bacana, informação útil, tá vendo, pessoal? Tá aí a declaração para ser feita até dia 30 de junho. Tiver dúvida, me enquadro, não enquadro, o doutor Arizo falou, deu o rol, mas dá uma olhadinha também no site da Receita. Aí a população olhou, opa, eu me enquadro numa dessas hipóteses. E agora, o que ele faz? Qual é o próximo passo? Isso aí. Primeiro, o que a gente indica, né, procure um profissional da área, você procura um contador, né, para que ele te informe da melhor maneira de apresentar essa declaração. Diz que contador nessa época trabalha igual um doido, né? O Thor tá lá rindo, né? Então, verdade. Eu acho que eles ganham dinheiro igual um doido nessa época. O trabalho é grande. Procura um contador para que te oriente da melhor maneira, né? Para que, primeiro, para que você apresente uma declaração de maneira correta e evite que você, porventura, venha sofrer algum tipo de autuação da Receita Federal, certo? Beleza, me encaixo nessas hipóteses. Primeira pergunta, você apresentou a sua declaração do ano de 2019? Se a resposta for sim, o documento indispensável é o número de declaração do ano de 2019. Então, só abrindo parênteses, então, dentre vários documentos, um deles é a declaração que ele fez em 2019. Do ano anterior, sempre do ano anterior. Exatamente.
E aí os outros documentos necessários, indispensáveis, são os documentos pessoais, né? Identidade, CPF, informação sobre comprovante de residência, né? As suas informações trabalhistas, né? O seu contrato de trabalho, você precisa informar, os seus rendimentos do ano anterior, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, as suas movimentações financeiras, certo? Seu extrato bancário, é importante que você informe. Além disso, para fins de restituição de imposto de renda, é bom que você tenha todos as suas despesas, principalmente com saúde e educação. Então, esses são os documentos indispensáveis. Isso é importante. Mas o contador, ele passa tudo, né? Se você chegar lá no contador, leva esses documentos, ele te informa tudo isso, Exatamente, né? exatamente. É por isso que, assim, de fato, agora falando, é muito importante mesmo você procurar um contador. Porque, assim, se você faz de forma errada sua declaração, depois o fisco, que é o famoso malha fina, vai e te pega... Dá um problema, né, Dá Thiago? um problema danado. Se bobear, vai como sonegação, tem uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Exato. Então, assim, nós temos que ter bastante cautela nisso. Não pode brincar, não. E como você bem falou, junto com o doutor Aris, também tem que procurar um profissional, porque às vezes você está na boa fé, você está achando que está levando todos os documentos, e de repente você não leva mas não é porque você não quer levar. Às vezes um erro pode gerar essa dor de cabeça lá, né, Aris? Exatamente. Você preencher um tipo de rendimento em local errado, né? Você pode vir a sofrer algum tipo de autuação. Entendi. E tem até uma dúvida de um telespectador, que é no seguinte, doutor Arizo, até essa questão mesmo profissional, o bom é que ele orienta, né, até mesmo no imposto de renda que pode ser restituído. Certo. Né? Para esse ano, nós tínhamos uma previsão da restituição do primeiro lote. Ok. Tá? E ele pergunta o seguinte, tem alguma... A gente soube que agora o imposto de renda que é final de abril, vai agora de junho, final de junho. E para a restituição do primeiro lote, tem alguma previsão? Esse ano são cinco lotes, né, para restituição de imposto de renda. O primeiro é 29 de maio e o último é final de setembro. Então, entre 29 de maio e o final de setembro, vão haver aí essas restituições de imposto de renda. Certo? Mas mesmo indo para junho, ou agora... Mesmo indo para junho. Eu ia fazer essa pergunta. Exato, importante. Apesar do adiamento da obrigatoriedade da entrega, as restituições elas seguem as mesmas datas. Então, assim, é importante que caso você tenha seus documentos todos em mãos, você já apresente. Por quê? Isso aí. Você vai entrar na fila primeiro para restituição de imposto de renda. Já pegando esse primeiro lote agora do dia 29 de maio. Exatamente. Entendi. Você falou uma coisa, mais alguma coisa que posso falar, Thiago? Pode tocar Tá. aí. Você falou alguma coisa aqui, Arísio, há pouquinho tempo atrás, né? A documentação que o cidadão tem que levar para o contador para fazer a declaração de imposto de renda. E um documento que você comentou, que eu até mencionei aqui, que me chamou a atenção, você tem que apresentar também a declaração de imposto de renda que você fez em 2019. Certo. Se o cidadão, por algum motivo, não fez essa declaração de 2019, agora em 2020, como é que faz? Ele faz as duas? A de 2020, a de 2019? Como é que é isso? Tá, vamos lá, Bernardo. A questão da não declaração em 2019, primeiro, caso ele tenha preenchido os requisitos, né, em 2019, com o ano base de 2018, e ele, assim, dever se apresentar essa declaração, ele pode apresentar em atraso, tá? Ele tem uma multa que ele vai pagar, mas ele pode apresentar em atraso, essa declaração do ano anterior. Certo? Ele pode apresentar, paga uma multa. Paga uma multa. Essa multa ela vai de R$ 165,74 e pode chegar até 20% do valor devido do imposto. Entendi. E você que está no dia a dia, doutor Arizo, dessa parte principalmente, a malha fina. Se a Receita vai cruzando os dados, ou questão dos seus rendimentos, e aí, ela, antes de você fazer essa declaração, ela cruza esses dados, viu que você não fez. Tem alguma... Qual é a relevância? Você diz assim, caso você tenha caído na malha fina antes de declarar imposto de renda. Então, assim, você pode declarar em atraso, né? Você pode declarar em atraso e pagar uma multa. Só que se você, antes de apresentar em atraso, for autuado, ponto final, você foi autuado. Aí você não pode apresentar após essa autuação. Entendi. Aí você tem que participar do processo administrativo. Bacana. Thiago, deixa a produção ali, já tá assim, tal, tem que terminar o primeiro bloco. Mas, produção, bloco segundo, que tem uma pergunta aqui, é coisa de 1 segundo mesmo. Mas a gente não pode deixar de levar para vocês, que eu já encheu aqui no meu celular aqui essa pergunta. Doutor Aris, pra gente fechar, pediu para perguntar para o senhor, eu adquiri um empréstimo em 2019, né, que é uma realidade, né? Eu
Tem que declarar agora esse empréstimo? Isso, todo empréstimo no valor acima de R$ 5.000 deve ser declarado no imposto de renda. Bacana. Então era isso. R$ 5.000 é o valor. Bacana. Pessoal, terminamos aí o primeiro bloco. Obrigado pela sua presença. Tá vendo como é que passa, assim, num dinamismo? Porque o assunto é gostoso, a gente precisa entender coisa do dia a dia. Isso aqui é o programa Bate-Papo das 6. Doutor Aris, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Bernardo. Obrigado, Thiago e doutor Thiago, pelo convite, meu grande amigo. Grande amigo, tamo junto. Obrigado por ter aceito o convite, não ter dado essa honra de vir aqui. Bacana. Eu que agradeço, boa noite. Sempre com informações precisas. E aguarda aí, pessoal, segundo e terceiro bloco, ó, mesmo nível, Dr. Thor com a gente, para falar dúvidas sobre direito do consumidor. Até daqui a pouquinho. Voltamos para o segundo bloco. Lembrando que também estamos na Rádio Sim 106.1 e no YouTube. Agora, nesse segundo bloco e no terceiro, estará conosco o Dr. Thor, que já foi apresentado aqui logo no início do programa pelo professor Bernardo. Isso aí. Dr. Thor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Como eu falei mais cedo, a honra é minha, tá? O doutor Thiago é um excelente profissional, o doutor Bernardo é um excelente profissional. Obrigado. Então, me sinto muito honrado de ter essa oportunidade de conversar com vocês hoje. A gente que agradece. E aí nós vamos iniciar com um tema que você joga na internet, toda hora estão falando disso. A questão do SPC Serasa. O Congresso Nacional está com um projeto de lei. E aí, conta um pouquinho para a gente, está proibido inserir o nome de uma pessoa no SPC Serasa ou não, nesse momento de pandemia? Nós temos aí um projeto de lei discutindo uma proibição, uma suspensão da possibilidade de fazer essas inscrições em cadastros de proteção ao crédito. Mas ainda está aguardando o momento que isso se transforme em lei, tá? Para poder transformar isso e para isso ser uma regra obrigatória. Tá? O que existe, sim, é uma orientação, até mesmo de nós, advogados, para as empresas terem bastante cuidado ao fazerem essas inscrições em SPC Serasa. Bacana. Deixa só, Thiago, pegando esse gancho, só para deixar firmado, ainda um projeto de lei, né? Porque o Thiago levantou uma situação, quer dizer assim, será que nesse período de pandemia o SPC Serasa pode negativar? Isso é muito sério. É muito sério, né? E corriqueiro, né? E corriqueiro. Então, ainda, para deixar claro, é um projeto de lei, não é isso? É um projeto de lei. É importante que as pessoas já estejam cientes do seguinte, as dívidas anteriores à pandemia, essas dívidas continuam plenamente válidas. Pode, então... As dívidas anteriores, vamos sim. supor que o projeto de lei seja aprovado, porque a gente sabe, já está para sanção do presidente? Acredito que sim. Acredito que já está nas fases finais desse projeto. Então ele vai ser aprovado. Bem, isso daí parece que é questão pacífica no governo federal de aprovar esse projeto. Mas, então, quem deve, antes da pandemia, né, foi 20 de março ou 18 de março, salvo engano, não vai mudar. Então, essa pessoa pode continuar sendo inserida no cadastro de proteção. Vai continuar sendo inserida e vai continuar sofrendo os outros meios de constrição, né? Agora, nesse momento, nós temos algumas restrições quanto a penhora e tudo mais, mas o processo de cobrança, isso vai acontecer, isso pode acontecer. E dentro dessas restrições também, continua aquela, ele está proibido de fazer empréstimo, de fazer crediário, por dívidas antigas, continua normal. Sim, aquilo que já foi adquirido de dívida, que foi contratado de dívida, foi adquirido em um outro contexto, um contexto de normalidade. E se não foi pago antes desse contexto, a culpa, obviamente, não é da pandemia. Perfeito. E uma pergunta que tem muito, professor Bernardo, é o seguinte, colocou no SPC Serasa ou qualquer órgão de proteção ao crédito, e a pessoa foi e pagou aquela dívida. E aí, quem é que deve retirar? No caso do SPC, aqui é importante fazer a distinção. No caso do SPC Serasa, quem inscreveu, ou seja, a empresa, a loja, que inscreveu o devedor,
ela que é responsável por retirar, fazer a baixa dessa inscrição. E até 5 dias, só para complementar, Isso, até 5 dias úteis, até né? os 5 dias úteis, inclusive podendo responder se não fizer. Se não fizer. E aí tem a questão do protesto. Como é que fica o protesto? É diferente a regra? Veja que o protesto ele funciona de uma forma completamente diferente. O protesto é feito primeiro em cartório, não é um órgão de proteção a crédito, tá? E a segunda coisa é que ele tem a regra invertida. O protesto, o devedor é que tem que comunicar ao cartório que já pagou a sua dívida, senão o protesto continua válido. Nesse universo, né, pessoal, que vocês estão entendendo aqui que a gente está no segundo, terceiro bloco do Tortó, para a gente estar trazendo coisas do direito do consumidor, e todo mundo é consumidor. Então, aqui, mais uma vez, informação útil para vocês. E vem aquela coisa que veio muito no início da pandemia, né, e em alguns lugares ainda continuam os preços abusivos. Né, você sabe muito bem disso, né? Naquela época, lembra daquela do álcool em gel? Né, Do que tava nada, 30, 500% 40, a mais. e outras coisas também aumentaram muito, né, Tó? Questão do comerciante exercer um preço abusivo, isso é crime, né? O que a lei Código de Defesa do Consumidor trata nessas situações? Sobre esse ponto, eu já posso adiantar que nenhuma das discussões legislativas que nós vemos hoje, nenhuma vai alterar isso. Tá? A prática a prática de preços abusivos ou o aumento abusivo de preços, tá? Essa prática ela continua proibida e não há nenhuma perspectiva disso mudar. Tá? Então, se o fornecedor, se a empresa, se eles não têm uma justificativa contábil, financeira e mercadológica comprovada, provavelmente responderão perante os órgãos de proteção ao consumidor, PROCON, e podendo também responder perante o próprio consumidor por meio de ações de indenização. Entendi. Uma outra situação aqui também que nos foi passado, e a gente sabe que tem infelizmente, muita dor de cabeça para o consumidor, e aí o consumidor fica meio assim, nesse período de pandemia, é a questão, puxando um outro assunto, porém dentro da seara do consumidor, é compra pela internet. Fala um pouquinho pra gente, mudou alguma coisa nessa questão de comprar? Porque a pessoa hoje tudo é internet, né? Tá tudo online. Então, assim, aumentou a compra pela internet, e se aumentou, tá dando mais problema? Veja que assim, nós já tínhamos um mercado de internet muito grande, muito interessante, e esse mercado aumentou totalmente agora com essa restrição de proximidade entre as pessoas. E aí surgiram vários problemas. Né? O primeiro problema que nós temos é cancelamento. Né? É possível cancelar, continua válido o Código de Defesa do Consumidor, é possível cancelar no prazo de 7 dias. Mas nós temos a expectativa de uma mudança quanto a isso. Tá? Há um projeto de lei que está próximo de ser discutido se ele vai virar ou não lei. Tá, que pretende mudar um pouquinho essas regras. É importante a gente ficar, então, atento quanto a isso. Tá? Porque esse arrependimento, eu quero cancelar, eu quero desistir dessa compra que eu fiz, isso provavelmente vai ter uma mudança. Tá? Então, é importante ficar atento quanto a isso. Outro fato muito comum nessa questão é a questão da devolução. Tá? Justamente disso que eu estou falando. Tá? Cancelamento, devolver o produto. Isso é importante que o consumidor saiba que ele tem 7 dias para poder exercer o seu direito de arrependimento, devolver o produto, né? E há uma expectativa disso mudar, mas por enquanto é essa a regra. E o segundo ponto aqui, que é importante, que as pessoas às vezes não esquecem, elas não estão atentas, delivery. Delivery de comida também segue a regra, como uma compra de um computador, de algo pela internet. Olha que interessante. Então você pode comprar e desistir? É possível comprar e desistir, mas veja que é algo um pouco impossível, porque você tem um alimento, por exemplo, você come, você não vai poder mais desistir. Se a pessoa, né? Tiago, você come o alimento e fala, alimento bom, mas eu vou desistir. Eu vou desistir. Mas a regra é a mesma? É a mesma regra que permite, no caso, por exemplo, de comprar um computador pela internet, é a mesma regra que vai se aplicar ao caso dos deliveries, porque o consumidor ele não está tendo o produto na frente dele. Entendi. Ele está adquirindo com base numa amostra, numa amostragem, no celular. Então, por essa característica se aplica essa mesma regra. Não é presencial, né? Ele não está presencial. Não está ali de fato comprando. São situações, tá vendo? Informações bem relevantes. E que isso aí, vão agregando muito. E te perguntando, doutor Tó,
Que eu até te peço desculpa, na hora que o doutor Tó foi beber água, na hora que ele foi beber água, eu fiquei, uma delivery é a mesma coisa, eu nem dei. Você conseguiu beber sua aguinha aí, né? Graças a Deus. Porque eu tô falando isso brincando com você, Thor, porque quando a gente fala de consumidor, bomba de coisa, né? É uma coisa atrás da outra. E a pergunta que todo mundo faz é o seguinte: consumidor teve algum problema, ele procura onde? A gente sabe que é o Procon, mas o Procon ele também está limitado, né, do ponto de vista assim, dos seus atendimentos. Fala, Thiago. E só complementar, esse problema, doutor, pode ser 10 dias o prazo de entrega, não chega. Pode ser pedir um produto, veio metade do produto, outra metade veio outra coisa. Então, esses problemas assim normais, que o doutor orienta? Toda essa questão aí a gente já posso falar com um pouco mais assim de firmeza, com base no que os próprios órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs dos diversos estados do Brasil, já têm dito que nesses casos, por essa peculiaridade que nós estamos vivendo, essa questão de prazo provavelmente vai ser um dissabor que o consumidor vai ter que aguentar, ele vai ter que suportar, chegou atrasado, demorou, né? Isso infelizmente vai ser uma situação que vai ser encarada dessa forma, por essa peculiaridade. Em outras situações seria uma situação que o consumidor teria direito a uma indenização. Então, no caso, seria durante a pandemia, com essa dificuldade logística e tudo mais, doutor, acho que ficaria assim, é um pouco compreensivo, né? É provável que o judiciário encare esses atrasos, esses problemas que podem estar acontecendo com essa ótica. Mas pós-pandemia, eu acho que não tem muito sentido encarar com essa ótica, porque é um transtorno, né, que a pessoa acaba tendo ali de, poxa, você compra um produto, você tem aquela expectativa e ele não chega, você não tem uma resposta efetiva. Pois é, e nesse momento de pandemia, com todas essas expectativas, o consumidor ele tem aonde recorrer? Quanto a essa questão do consumidor, é importante que o consumidor ele esteja sempre atento que a pandemia é para todo mundo, não é só para ele. As empresas também estão sofrendo efeitos, inclusive em relação a empregados, enfim, tem todo esse contexto. Mas aconteceu algum problema, eu preciso necessariamente procurar o PROCON. Hoje nós temos um outro órgão chamado consumidor.gov.br, que é um órgão do governo federal, tá? Uma iniciativa do governo federal, e o consumidor pode entrar nesse site, é um site do governo federal, e ele vai conseguir fazer a mediação dos problemas dele com as empresas. Aí uma grande parcela de empresas, principalmente telefonia, vendas pela internet, já estão cadastradas nesse site e podem receber essas reclamações, e é possível conseguir uma solução mais rápida por meio desse site também. Thor, é consumidor.gov.br, não é isso? Isso, site? Isso. E não é PROCON, é o governo federal mesmo que está gerenciando isso. Ele realiza uma mediação, uma conciliação desses interesses do consumidor, que está com um problema, e da empresa que, no sentido de buscar a solução desse problema. Bacana. Ou seja, é mais um órgão, né, para ajudar o consumidor a resolver o problema, e que de fato isso conta muito, né, quando vai para o judiciário. Os magistrados, eles querendo ou não, quando vão apreciar, eles gostam de saber se a pessoa está tentando solucionar administrativamente, amigavelmente. Se não estiver tendo retorno, aí sim a última via seria o Poder Judiciário. Mas agora vamos ir para o break, e não sai daí não, que a gente tem muito tema ainda interessante para tratar. Por exemplo, festas de casamento, cerimonial, né? O doutor Tó vai falar aqui bastante, então não sai daí não, que a gente já volta. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, um programa que está sendo transmitido ao vivo e também simultaneamente na Rádio Sim 106.1. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, é sempre bom tê-lo conosco. E é tão bom que já vem nesse meio tempo aí, de segundo para terceiro bloco, já vem uma pergunta que a gente não tem como deixar de falar, porque a gente está aqui para atender vocês. E é uma pergunta até do Dr. Arísio, aquele que teve aqui no nosso primeiro bloco. Nós vamos mudar aqui o script. Produção, joga para o Dr. Arísio, que ele não está na bancada, mas está aqui conosco, ali sentadinho ali, ó, já prontidão. Que bom que você ficou aqui, viu, Arísio? Que bom para responder uma dúvida aqui do telespectador. E depois a gente volta aqui para o Dr. Tiago. A dúvida é o seguinte: se um cidadão, por qualquer motivo, deixou de fazer o imposto de renda durante 3 anos, e agora o que ele faz? Como que funciona, doutor Arísio?
Tá, muito bem. A regra é a seguinte: caso você não tenha apresentado uma declaração de imposto de renda considerada obrigatória, né, preenchidos um dos requisitos que a gente apresentou no primeiro bloco, você pode ser autuado, né, pela Receita Federal em até 5 anos. Ou seja, na pergunta específica, deixei de apresentar uma declaração obrigatória há 3 anos. Eu preciso de apresentar com atraso? A resposta é sim. É aconselhável que sim, porque você ainda tem mais 2 anos aí que você pode vir a ser autuado pela Receita Federal. Ok, bacana, muito bem explicado. Obrigado, tá? A você que mandou essa pergunta aqui para nós, engrandecendo aí esse bate-papo das 6 dessa quinta-feira. Tiago, pergunta pro doutor Tó aí, vamos voltar aqui àquela questão do consumidor. Interessante, estou curioso. Não, vamos voltar porque assim, essa daí bombou, doutor Tó. É muita gente, igual o professor Bernardo falou aqui no intervalo, são festas de formatura, casamentos, aniversários. Então assim, muitas coisas que as pessoas se programaram durante muito tempo e agora estão impossibilitadas de realizar. Como que fica? Aqui nós vamos ter são várias situações e aí é difícil a gente desenhar uma regra geral. O que a gente precisa se atentar é o seguinte: a solução de consenso ela é sempre a melhor, tá? Então, o caso de casamento, formatura, conversar com o prestador de serviço para tentar chegar a um denominador comum, tá? Agora, é importante também o prestador de serviço ele também se atentar para o seguinte: o consumidor ele tem que dar o aceite, a concordância dele. Então, por exemplo, não é o caso, estou com um casamento, já pago, quero o prestador, por causa dessa situação, eu quero cancelar. Não, é preciso que o consumidor concorde com essa alteração. Bom senso aí de todo mundo, né? Sim, então é importante todo mundo considerar. O que eu vejo muito acontecer nisso é remarcar. Tá? Inclusive em passagens aéreas, né, que também está acontecendo a remarcação. Outro ponto importante sobre isso é o cuidado com as multas, tá ok? As multas de descumprimento de contrato no período da pandemia, elas podem ser, o descumprimento do contrato pode acabar justificado por causa dessa pandemia. Tá? Então, as grandes empresas já estão orientadas a não cobrar nenhum tipo de multa de cancelamento, remarcação ou alguma coisa assim, e é importante que também os empresários se atentem quanto a isso. As multas de descumprimento, de rescisão de contrato, elas provavelmente não poderão ser aplicadas nesse período. Essa fala da festa de casamento, acho que foi isso, né? Foi. Essa sua explicação, doutor Tom, em relação a essa questão de casamento, ela pode ser aplicada igualzinho também quando a gente fala assim de congresso, né? O indivíduo comprou aí uma passagem, pagou, né? Para um congresso que vai acontecer agora em junho, o congresso foi cancelado, não foi nem remarcado. A organização do Congresso é obrigada a devolver esse valor? Nesses casos de eventos que podem ser particularizados, ou seja, um congresso, por exemplo, eu quero participar, a minha participação independe da sua, independe do outro. Né? Não é a mesma coisa com a formatura que depende, né? Ou de um casamento, por exemplo. Mas nesse efeito cascata, né? Tem um monte de gente envolvida naquele processo. Sim, então, no caso de congresso, show, essas coisas, o consumidor ele tem a escolha. Eu quero participar nessa nova data que foi organizada, ou não, eu quero cancelar. E aí, no caso, se ele quiser cancelar, ele tem a restituição do valor pago. E deixa eu até aproveitar nessa linha de congresso, porque eu não vi ainda, tá? Mas pode ser que aconteça. Eu paguei por um congresso presencial. O congresso não vai ter de forma presencial, mas a organização pegou todo o conteúdo daquele congresso, várias palestras, e transformou de maneira online. Então eu paguei para um congresso presencial e agora eu vou ter o congresso com os mesmos palestrantes, o mesmo conteúdo, porém, doutor Thor, de forma online. O consumidor, ele tem direito de pedir um abatimento do preço, dizendo que ele pagou presencial e não online. O que você recomenda isso aí? O professor Bernardo já está fazendo uma consulta boa aí para o doutor Thor, mas assim, esse congresso foi até bom, viu, professor Bernardo? Você não abandonou a gente aqui, que ele ia abandonar na quinta-feira. Não, nessas quintas passadas, foi bom. Não, porque isso pode acontecer, né? Sim, é claro, e já aconteceram alguns casos. É importante, assim, quanto a isso, os órgãos de defesa do consumidor, as associações de defesa do consumidor, já têm um posicionamento bem claro, bem condizente, que é o seguinte:
Nesse caso, o evento mudou a sua natureza, Perfeito. depende da aceitação do consumidor. Também depende dele, da né? aceitação. É. Agora, questão de abatimento, aí é a questão de negociação. Então, se o consumidor houve essa alteração e não está sendo oferecido abatimento, ele não vai ter, a rigor, como impor isso ao organizador. Eu quero um abatimento agora. Tá? Nem isso é uma questão exatamente de um dinheiro muito claro. Não, até porque, professor Bernardo, até nisso também, a gente, às vezes, só a plataforma que a empresa que está oferecendo o congresso vai ter que adquirir para poder passar de forma online, é tão custoso quanto fazer presencial. Então, assim, tudo depende. Agora, tem que ser transparente, né? E são situações novas também. Novas. Ninguém vai deparar. Então, acho que prevalece muito, né, Tiago e doutor Tom, o bom senso, né? Sim. Eu sempre falo nessa questão do bom senso, né? Sim, é importante assim, o consumidor não pode esquecer que do outro lado existe um prestador, uma empresa que tem funcionários, Já que falou. tem fluxo de caixa para ser cumprido, tem credores Exatamente. para quitar, né? Então é importante que todo mundo compreenda que não é necessariamente eu quero ser o vilão ou eu tenho um direito e eu quero bater o pé por causa disso. É importante todo mundo entender que essa situação está mudando a característica do direito hoje. Fala, Thiago. E aí, só agora um novo tema, bem rápido, porque assim, isso foram diversas pessoas me abordaram e pediram para trazer aqui para o programa, professor Bernardo, Bacana. que estão com dificuldade de arcar com empréstimos bancários. E tem banco que não tem nenhuma possibilidade de uma flexibilização. O que o doutor sugere? Bom, aí nós temos só que observar o seguinte, nós temos um problema que essa dificuldade, ela se deu por causa da pandemia, se sim, provavelmente nós vamos ter a possibilidade de uma rediscussão, tá? Seja porque o banco está aceitando essa rediscussão, e é verificar no próprio banco, ou vai ser judicialmente, tá? Então esse é um ponto. Agora, essa dificuldade veio por causa de inflação, veio por causa de uma mudança monetária, o aumento do valor do dólar, né, nos casos, por exemplo, de leasing, por exemplo, que não é tão comum mais hoje em dia, mas nessas situações, essa revisão, se for por isso, essa revisão provavelmente não vai acontecer. Entendi, Você tem que entender o motivo, né? Então, se a pessoa Pandemia, comprou, porque às vezes, né, professor Bernardo, ela está ali paga lá R$1.000 por mês para o banco, 500, e vai e perde o emprego na pandemia. Ou então a redução salarial cai drasticamente o salário. Então tem que ter esses motivos, né, doutor? Para essas situações todas que você colocou como exemplo, são situações em que nós vamos ver a necessidade de uma rediscussão, tá? Inclusive para o próprio banco, tá? Porque o próprio banco ele tem que fazer a reanálise do crédito, verificar se é possível cumprir, e em alguns casos esse contrato está garantido, tá, por algumas proteções bancárias. Então o banco tem uma margem de negociação e isso também é interessante para o próprio banco fazer essa reanálise. Nessa linha de empréstimo bancário, a gente tem que também, né, Thor, e aí eu te faço uma pergunta, doutor. Pelo que eu estou entendendo, cada caso é um caso, né? O consumidor não pode chegar no banco e pedir uma reanálise, pedir um novo reajuste dos valores pactuados inicialmente por conta do empréstimo, ao argumento só. Estamos em pandemia, então eu tenho o direito de repactuar. Não, pode ser que ele esteja em pandemia e a situação dele financeira continua. Então, o fato de estar em pandemia por si só não é motivo de repactuar, mas o fato de estar em pandemia e provar que houve redução de salário, que houve desemprego, aí sim, não é isso? Ou seja, cada caso tem que ser um caso, não só a pandemia em si. Sim, e aqui nós vamos ver de novo aquela regra. O inadimplemento do contrato, por exemplo, deixou de pagar o contrato com o banco, esse deixou de pagar aconteceu antes da pandemia, então provavelmente você não vai ter nenhum tipo de flexibilização. Esse deixar de pagar aconteceu durante a pandemia, por causa da pandemia, então provavelmente vai ter uma renegociação quanto a isso. Tá? É importante que aí o próprio consumidor também não fique numa posição muito passiva. Ele vá à frente, ele vá atrás do banco, vá atrás da instituição buscar o que fazer. Bacana, a gente mais uma vez agradece, viu, doutor Thor, a sua presença, assim, de uma forma bem bacana, como o doutor Arizio conseguiu explicar para a população de forma objetiva, de forma clara, assuntos do dia a dia. E vocês perceberam, e por conta do nosso programa ser novidades jurídicas nesse período aí de pandemia, a gente procurou trazer um pouquinho de tudo para vocês. Espero que seja extremamente válido aí para as informações.
Muito obrigado, Tó, pela presença aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço mais uma vez, foi uma oportunidade muito interessante, muito gratificante. Muito obrigado mais uma vez. Bacana. Só fazer um registro, gostei muito, Tó é muito meu amigo, gostei muito do seu visual. Você está parecendo ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Tiago? É uma autoridade que eu não sei aí, doutor Tó. Tiago, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, professor Bernardo, e foi uma honra ter o doutor Tó, doutor Aris aqui conosco, né, que são grandes amigos. Muito obrigado e a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Bacana. Tem o doutor Arísio ainda, né? A gente agradece, ficou aqui com a gente, respondeu uma pergunta do telespectador fora do bloco dele, mas o bate-papo é assim, ao vivo a gente vai fazendo para atender você. Mostra lá, doutor Arísio, obrigado, tá? Mais uma vez aí pela sua presença, doutor. Beleza, eu que agradeço, uma honra estar aqui com grandes amigos. Precisando, estamos à disposição. Bacana. Pessoal, e assim nós encerramos o programa Bate-Papo das 6, transmitido ao vivo no YouTube, simultaneamente na Rádio Sim 106.1. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Esperamos você e sua família amanhã em mais um programa Bate-Papo das 6. Um excelente restinho de quinta-feira, sexta e um bom final de semana para todo mundo. Forte abraço.